Olá, eu sou Samantha Peçanha e estreia agora o 3 em 1, um programa só de mulheres, mas sem essa ideia de exclusão ou separação do espaço masculino, viu? O nosso objetivo aqui é promover a igualdade de gênero. E ao meu lado, minhas colegas jornalistas Fátima Show e Kátia Gomes. Olá, meninas. Olá, Samantha. Olá, Kátia. Oi, meninas. Oi. Olá também para você que está aí do outro lado e nos acompanha. E a partir de hoje, vai conhecer histórias inspiradoras. É verdade. O 3 em 1 é um programa da Secretaria de Comunicação Social do STJ, elaborado para contar um pouco da trajetória de mulheres que fazem a diferença na sociedade e ainda fomentar a política nacional de incentivo à participação institucional feminina. Para a nossa estreia, convidamos Karin Wallensten, embaixadora da Suécia no Brasil, e ela já está aqui com a gente. Bem-vinda, embaixadora Karin. Obrigada, é um grande prazer estar aqui. Obrigada. Alegria toda nossa, embaixadora, principalmente nesse programa de estreia, né? Uau. Então, embaixadora, há 20 anos a senhora está aí nessa carreira no Ministério das Relações Exteriores. Poderia, então, compartilhar conosco e com quem nos acompanha como foi esse começo e como é que está sendo até então nessas 2 décadas? Sim, na verdade eu comecei a trabalhar nos escritórios do governo, num outro ministério, e comecei a trabalhar no Ministério do Trabalho. Eu trabalhei lá um ano, mais ou menos, e trabalhei como uma ministra que ela mudou de trabalho, ela foi ministra da Agricultura, e ela me pediu acompanhar lá para estar a sua assessora política. Então, eu trabalhei 4 anos lá no Ministério da Agricultura, adorei, porque a agricultura, na verdade, é as coisas mais importantes para as pessoas, é a comida, é o meio ambiente, todas essas coisas. Então, eu adorei, mas para mim, o mais importante, o que me dava a mais alegria, foi os assuntos internacionais. Então, eu me apresentei para entrar no Ministério de Relações Exteriores. Felizmente, eu poderia entrar. Isso foi em 2003. Eu fiz um ano dentro do nosso programa para diplomatas. No tempo lá estava um ano. Então, eu fiz isso. Depois, nós íamos sair para outro país. Eu escolhi, eu me apresentei de novo para um trabalho aqui no Brasil. Felizmente, de novo, eu fui escolhida para trabalhar aqui. Eu comecei em 2004 na Embaixada da Suécia aqui em Brasília, como meu primeiro assunto, como meu primeiro cargo dentro do Ministério Ministério das Relações Exteriores. Eu trabalhei 2 anos na Embaixada e voltei depois para a Suécia. Agora, eu costumo dizer que para mim não há 27 anos mas que eu voltei para a Suécia, que eu saí do Brasil, mas para mim é 2 metros, porque no tempo que eu voltei para a Suécia, eu estava grávida. Esse menino agora ele tem 2 metros. Nossa, então essa para mim é a mudança desses anos. 2 metros. 2 metros. Ótima definição. Muito bacana. Mas antes disso, a senhora cursou aí Ciências Políticas Sim. e Jornalismo, Também, né? sim. Nossa Então, colega. É verdade. Como é que isso, então, contribui para a sua, hoje, atuação enquanto embaixadora? Eu acho que eu ainda tenho um grande interesse para as questões de como é ser jornalista de um país, porque tem a liberdade de imprensa, por exemplo, é uma das mais importantes partes da nossa democracia, que os jornalistas podem trabalhar
liberamente, como dizer que eles podem trabalhar de forma livre, né? Sim, Censura, né? Sem essa censura, tudo isso. Então, isso para mim é muito importante. Todos os meus cargos no Ministério das Relações Exteriores, eu sempre trabalhava muito com direitos humanos. E para mim, o trabalho dos jornalistas é uma importante parte disso. Eu acho que talvez isso também é porque eu também sou jornalista. Integra essa concretização do Estado democrático de direito, né? O trabalho do jornalismo que traz a comunicação e informação para todos, né? Concordo. E a Suécia, ela é conhecida por priorizar os direitos humanos, o Estado de Direito, a democracia, a equidade de gênero. Como é que esses temas são tratados lá na Suécia? Na verdade, tem muitas políticas públicas para a igualdade de gênero, mas também para a igualdade de todas as pessoas com deficiências também, naturalmente, ainda mais que muito importante os direitos das pessoas LGBTQIAP+. Eu acho que um país, qualquer sociedade que tem uma forte ligação aos direitos humanos e também para a igualdade de gênero, essa sociedade também vai trabalhar por todas as pessoas da sociedade. Então, nós temos leis, naturalmente, nós temos autoridades, agências públicas que trabalham para a igualdade de gênero, para a igualdade de todas as pessoas, para a participação de todas as pessoas. Eu acho que as leis, naturalmente, são importantes, mas a implementação das leis é ainda mais importante. Será que tem recursos para fazer essas coisas, para incluir todos os tipos das pessoas? Como é a representação, por exemplo, a representação na política, mas também nas empresas, como também no sistema judicial, tem representantes de mulheres, de homens, de pessoas com deficiências, de diferentes cores de pele, diferentes raças. Tudo isso é muito importante para, na verdade, tiver uma democracia. Com certeza. Lá são cumpridas essas leis, esses direitos? Se tem essas leis, as leis são fortes, mas, claro, ainda tem discriminação também na Suécia, como na qualquer sociedade, mas eu acho que é bastante fácil falar sobre essas coisas. Por exemplo, durante os anos, quando foi muito interesse para, muito atenção a Me Too, esse hashtag Me Too, eu acho que, na verdade, havia uma cultura na Suécia de falar sobre essas coisas. Eu acho importante porque isso é, na verdade, um tema para mim. É só possível mudar as coisas que você sabe. Você precisa ter conhecimento. Você tem que ter os fatos para poder mudar a sociedade. Sim. Embaixadora, a senhora, na sua trajetória, teve uma passagem na Etiópia como conselheira da Suécia naquele país. E eu queria saber o que mudou, né? O que representou, tanto na sua vida pessoal como profissional. Foi um período muito importante para mim. Eu tenho uma forte relação com a Etiópia pessoalmente, porque a minha irmã nasceu em Etiópia. Ela é adotada pela meus pais. Então, nós sempre tivemos essa forte ligação. Eu só tenho uma irmã, ela. Então, ela é muito importante para mim. Como ela é a minha irmã melhor, como eu sempre aprendi muito dela, etc. Então, isso foi importante. Ela foi com a sua família, ela nos visitou muitas vezes, os meus pais também. Então, para mim, pessoalmente, isso foi importante, fazer essa ligação com essa parte da família. A minha irmã não conhece a sua mãe biológica, mas ela sabe algumas coisas sobre a vida lá. Ela só tinha
6 meses quando ele chegava para a Suécia com os meus pais. Mas então isso foi importante para mim pessoalmente, mas também foi muito importante para mim e para minha família ver que o mundo é bem diferente. Tem desafios por todas as partes do mundo, em cada país. Na Etiópia, os desafios são diferentes que os desafios das pessoas na Suécia. Foi importante para mim que as minhas crianças sabem que tem muitas pessoas que não têm comida cada dia, que não têm trabalho, que moram em lares muito simples, etc. O sistema de saúde também deficitário. Também é muito diferente. Falando em desafios, embaixadora, a senhora também auxiliou o governo sueco como secretária de Assuntos Internacionais e tratou diretamente com temas, digamos, bem delicados, como a crise dos refugiados, né? Como é que foi, então, enfrentar esse desafio no âmbito dos direitos humanos? É importante sempre ter em frente os direitos humanos. A Suécia pode ajudar, deve ajudar todas as pessoas. Nós fazemos isso como uma grande apoio para países mais pobres. E nós fazemos também para isso recebendo refugiados. Mas nós temos também temos também uma responsabilidade para os suecos que já moram na Suécia, que nós tivemos ter boas hospitais, boas escolas, etc. Então, isso é um equilíbrio. Quantas pessoas podem chegar para a Suécia e como nós podemos salvar, cuidar do bem-estar da sociedade que nós temos. Esse sempre foi o equilíbrio para as políticas suecas. Ainda nesse ponto de desafio, né, situações desafiadoras. Nessa época aí a senhora já ocupava espaço de poder, como agora também, digamos que a senhora continua ocupando esse espaço de poder, mas a gente sabe que a realidade não é essa para a maioria das mulheres. Inclusive, numa pesquisa do site Diplomacia Business, fala que de cerca de 130 embaixadores estrangeiros aqui no Brasil, apenas 25 são mulheres, ou seja, é uma parcela ínfima, pequena ainda, né? 20% só. Como é que a senhora, então, avalia esse cenário e o que pode ser feito para mudar isso? Eu acho que é importante ter papéis. É importante para a menina saber que cada menina pode ser o que quiser. Por exemplo, em outubro, um dia, uma menina que chama-se Raquel, ela chegou para meu escritório, ela se sentava na minha cadeira e por um dia ela foi a embaixadora, na verdade. As reuniões que nós tivemos esse dia, ela liderava... Ela liderou as reuniões. Liderou as reuniões. Aquela experiência de... Ela tinha 16 anos. Ela mora aqui em Brasília. Escola pública, não é? Sim, da escola pública. Muito bacana. Eu perguntei a ela, quando ela se sentiu na minha cadeira, eu perguntei como você se sinta. Ela disse... Eu me sinto poderosa. Então, eu disse, é muito importante, é verdade, você também é poderosa, você tem todo o poder na sua vida e você pode escolher o que você quiser fazer no futuro. Pode ser embaixadora ou qualquer outra coisa. A senhora já esteve aqui antes, como bem disse, então a senhora já conhece um pouco da realidade do Brasil. Sim. Quais as maiores afinidades e também divergências entre a Suécia e o nosso país quando falamos de equidade de gênero? Eu acho que ambos países têm uma forte ligação, um forte trabalho historicamente, tradicionalmente, para os direitos humanos. Nós temos leis para isso. No Pacto Internacional, os países trabalhavam por isso. Então, nós temos muitas coisas comuns, por exemplo, no trabalho no ONU, etc. Nós podemos trabalhar junto com o Brasil com esses assuntos. Eu acho que o importante na Suécia
é que as mulheres, nós temos muitos sistemas para incentivar mulheres a trabalhar. As mulheres faz grande parte faz parte grande do mercado de trabalho. E por isso nós temos sistemas para deixar os pais ficar em casa quando as crianças são pequenas. É um sistema muito generoso, sistema muito generoso, que as pais podem ficar mais de um ano no lar, na casa, com as crianças quando elas são pequenas. E essa tem que ser dividida entre o pai e a mãe. Sim, essa responsabilidade. Né? Entre 4 e 6 meses. Sim, nós temos. Depende, você pode usar diferentemente. Você pode. O meu marido e eu, nós dividíramos. Então, a minha filha acho que ela foi 18 meses quando ela começou numa creche. Isso também é importante, que tem creches, que tem escolas com atividades para as crianças, que eles podem ficar o dia inteiro na escola para estudar, mas também para fazer hobbies, seus interesses, esportes, tudo isso. Então, isso dá a possibilidade para a mãe e para o pai trabalhar. Eu acho que nós temos um sistema generoso, mas também isso é para incentivar as mulheres a trabalhar. Claro. Falando dessas parcerias educacionais, uma delas, inclusive, foi realizada aqui no Superior Tribunal de Justiça, que foi a exposição Her Rights, Money, Power, Autonomy, na tradução livre, direitos dela, dinheiro, poder, autonomia. Sim. Como é que a senhora avalia, então, iniciativas como essas para educar também, né? Para mostrar aí essa questão da equidade, da igualdade de gênero por meio de ações educativas como uma exposição. E a propósito, do que se tratou essa exposição, para quem não sabe, para ficar sabendo também. Se essa exposição, direitos dela, isso é a nossa história, é como nós fizemos na Suécia. Talvez não é um modelo para todos, mas é um modelo que nós queremos divulgar como outros países. Como você disse, fala sobre os recursos, porque eu acho, na verdade, recursos, direitos e participação são os 3 mais importantes áreas para incentivar os direitos das mulheres, para acrescentar a representação das mulheres. E essa exposição mostra isso. Como os prazos mais importantes, os novos leis, as reformas, etc., na nossa história, mas também explica um pouco como o nosso modelo da sociedade, nosso modelo para a igualdade de gênero. Olha, e não basta apenas falar de educação. É importante também dar o exemplo, como a embaixadora. Ela, inclusive, já se envolveu pessoalmente em atos simbólicos. Há alguns meses, participou da coleta de lixo no rio Tarumã, no Amazonas, e nós também encontramos uma imagem dela plantando uma árvore. Embaixadora, como que é tratada nessa agenda ambiental? Isso foi, na verdade, uma atividade da Embaixada da República Dominicana. A embaixadora nos convidou. Nós temos um grupo para todas as mulheres embaixadoras aqui em Brasília. E nós vimos frequentemente e nós colaboramos muito. É um bom grupo. Eu gosto muito das mulheres deste grupo. Mas, para a sua pergunta sobre o meio ambiente, eu acho que os suecos tem uma forte ligação à natureza. Nós gostamos de ficar na tempo livre, nós ficamos muito na natureza para fazer esportes, mas também para fazer piquenique. Eu acho que isso
isso dar apoio que nós queremos cuidar da natureza, do meio ambiente. Eu gostaria de trazer isso, como você falou, nós tivemos essa atividade em Manaus para reciclar, como se dizer, coletar o lixo, né, que estava ali dentro do rio. Sim, nós vamos fazer aqui em Brasília também. Lago Paranoá. Sim, eu acho importante que não só falar sobre meio ambiente, mas também participar, porque também para mim a natureza é muito importante. Eu gosto muito de caminhar, de ir à bicicleta. Na verdade, eu não faço muito esportes, mas eu gosto muito de um esporte que é muito típico na Suécia, que é o ski cross country. Sabemos. Sim, isso. Inclusive, vimos algumas fotos da senhora, né, na sua rede social. Sim, é verdade. Fotos de natureza. A gente tem foto. Olha aí. Sim. A senhora está com saudade do ski cross country? Porque aqui não tem neve. Não, aqui não também. Eu adoro o sol. Eu gosto muito do sol. Eu gosto de ficar no sol. Mas, sim, talvez o ski é uma das coisas que me falta. Agora, uma pergunta um pouco mais pessoal. Sim, claro. Que a senhora é casada, tem 2 filhos adolescentes, não é? E uma agenda cheia como embaixadora da Suécia aqui no Brasil. Sim. Como é que a senhora faz para conciliar a agenda de todo mundo com a sua? Eu acredito que também deve ser um desafio. Sim, ajuda que as crianças são mais grandes agora, naturalmente. Talvez eu fiz uma boa escolha, ou talvez eu tenho sorte, mas eu tenho um marido que faz muito na casa, na verdade. Nós sempre dividimos as tarefas na casa. Quando as crianças eram bem pequenas, eu trabalhava como primeiro-ministro, eu viajava muito. E nesse tempo, o pai, especialmente o pai do meu marido, ele ficou muito tempo com nós, ajudando com as crianças. Também quando nós morávamos em Etiópia, ele ficava muitas semanas com nós para cuidar das crianças. E também os meus pais, também a mãe do meu marido, nos ajudava muito. E bem, eu acho, também para as crianças, tem essa forte ligação com os avós. Rede de apoio é importante em qualquer lugar do mundo, né? Também. Isso é uma grande semelhança. E também agora, a gente viu em um vídeo na internet, não é, Kátia, que ela fez uma declaração para o nosso país, não foi isso? Exatamente, Samantha. Olha só, a senhora falou, entre aspas, foi fácil cair de amores por este país, fecha aspas, né? O que mais te conquistou aqui no nosso país? Tem muitas coisas que eu adoro como Brasil. Na verdade, eu disse frequentemente que tem muito sol no Brasil. Tanto o tempo é com muito sol, mas também as pessoas. Muito calorosos. Isso. Os brasileiros são muito calorosos. É muito fácil morar aqui, de se sentir bem-vinda neste país. Eu sempre tinha esse sentido. Bom, nessa conversa a gente já percebeu todo o entusiasmo da senhora pela profissão, né? A senhora tem toda essa dedicação e também conhecemos alguém que percebeu todas as suas características, né, todas as suas qualidades lá em 1996. Vou pedir para rodar um vídeo para a senhora ver quem é. Hello, Karen. Do you remember where we met for the first time? It was in Stockholm, 1996. Long time ago. You came to my Ministry of Employment, and my daughter had told me that you were a very, very, very good person. So you started there at the ministry as a practicant. And you took the responsibility for women and employment. And I really saw the kind of qualifications immediately.
And I would like to summarize them in some words. After this period, but also afterwards, when we work together in different relationships, also in Brazil. What did I see? Brave, curious, and serious. Well educated, but always willing to learn more. Honestly, resolute when all facts are on the table. And you are also a defender of true fact before decision. And I always also saw that you often had big ears and a small mouth to listen to people. And in the end of the 90s, I said to myself, this woman is a future leader. And so it was. You became a leader. And now in Brazil, at the a very, very good place to work. So, good luck, Karen. Tchau. Ó, tchau. Uau, Outra uau. mulher poderosa. Isso é muito importante. Ela é muito importante para mim, mas é também um bom exemplo que as mulheres podem ajudar as mulheres. Ela acreditou em mim muito mais do que eu acreditei em mim. Isso ajudou muito. Essas coisas que ela disse, ela fala de uma pessoa de 25 anos, eu não me conhecia muito bem. É que elas poderiam ver essas coisas no tempo lá e me ajudar sempre. Eu acho muito importante. Eu gostaria de cada menina tinha uma pessoa que pode ajudar como ela ajudou a mim. Ela foi o meu chefe durante muitos anos, mas em cargos diferentes. Sim. A gente percebe o tanto que ela é importante para a senhora, porque Sim, até no início da nossa entrevista, Sim. a senhora a citou. Sim, não é? verdade, sim. E a gente ficou escondendo esse segredo aqui, porque a gente sabia que ia ter uma surpresa. Exatamente. Bem Que contida. coincidência. Uma prova também que mesmo com tantas viagens, a senhora continua criando vínculos em vários países pelos quais já passou, e, enfim, Sim. trabalha e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é bem complicado, né? Porque a missão de um diplomata, de um embaixador, é, na verdade, criar esse vínculo social, cultural, econômico entre países. Sim. O que a senhora consideraria ou que pretende deixar aqui como legado aqui no Brasil enquanto embaixadora? Naturalmente, talvez o mais importante é que as pessoas dentro da embaixada gostam de trabalhar, que eles vão ao escritório cada dia, como eu faço sempre, porque é uma alegria trabalhar. Eu adoro trabalhar, eu adoro esse cargo como embaixadora. Eu gostaria, naturalmente, reforçar as ligações entre a Suécia e o Brasil. Nós temos tantas coisas em comum entre nossos países. Nós podíamos trabalhar juntos com muitos os desafios mais importantes de hoje, como a mudança de clima, como a transformação verde, por exemplo, a igualdade de gênero também, igualdade de pessoas LGBTQIA+, etc. Esses são todos assuntos, desafios que nós temos em comum. Muito bacana a sua história, extremamente inspiradora e prova também que uma líder mulher, numa embaixada, por exemplo, como a senhora também motiva essa orquestra, digamos assim, sabe reger uma orquestra, com todos os funcionários também motivados para trabalhar, enfim, e ter esse dia a dia aí bem, com a agenda bastante lotada da senhora, né? Sim. Bastante inspiradora, Muito né, meninas? lotada, né? E obrigada por tirar um tempinho para conversar com a gente. Foi muito importante. Muito obrigada, embaixadora. Muito obrigada por me receber. Foi muito legal participar aqui. Boa sorte com o seu programa.
Nós que agradecemos. E o 3 em 1 está chegando ao fim. Nós nos vemos no próximo programa. Tchau! Tchau!